Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Sobrac, o videocast da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a detecção de arritmias com métodos gráficos. Como aumentar o tempo de detecção e de registros com os diversos métodos para fazer diagnósticos das diversas arritmias. E para isso, eu estou aqui com o professor César Grupp, uma autoridade na arritmologia brasileira, especialista em métodos gráficos, a doutora Martina Battistini, também especialista em arritmias, pós-graduada pelo INCOR, e com experiência em Holter e métodos gráficos. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu queria falar para vocês, assim, qual que é a importância da gente aumentar o tempo de monitorização para fazer diagnóstico de arritmias? Por que um simples eletrocardiograma não pode ser o suficiente para a gente avaliar o nosso paciente que chega no consultório? Bom, Alex, acho que a gente ia ficar aqui a tarde toda conversando sobre isso. Mas, milhares de aplicações. Mas, resumidamente, é o seguinte: nós sabemos que a maioria das arritmias são paroxísticas, ou seja, elas começam e terminam, elas têm tempo determinado. Além disso, elas ocorrem de maneira completamente aleatória. Então, um registro de 8 segundos, como é convencionalmente o eletrocardiograma, não iria surpreender ou registrar essas arritmias. Então, quanto mais tempo nós pudermos observar, mais chances de registrar uma arritmia, especialmente as arritmias assintomáticas. Ok, a gente já vai entrar nesse assunto, Martina. Então quer dizer que um paciente que liga para você, e frequentemente é um conhecido, um familiar, e fala: olha, eu tive aqui um monte de mal-estar, palpitação, desmaiei, tive um descompasso, mas está tudo tranquilo. Eu já fui lá no hospital, fiz um eletro e está tudo normal. Essa informação não resolve a questão? O que é que a gente precisa responder para essa pessoa que no momento está tranquilinha porque o eletro foi entregue aqueles 8, 10 segundos de eletrocardiograma e deram normal ali? A gente orienta que não dá realmente para excluir que tenha qualquer condição mais grave, justamente por isso que é uma monitorização muito restrita ali, muito pouco tempo. Pode o eletro nos dar um norte de pensar talvez numa cardiopatia de base, alguma coisa, mas é um período muito curto realmente. Não quer dizer que o paciente não teve antes daquele momento alguma arritmia e que não vai ter depois. Então, apesar de poder dar alguma dica em relação à cardiopatia, ele realmente não vai servir muito para o diagnóstico de arritmia. Aí o paciente fala: doutor César, poxa, mas eu não estou sentindo nada, pode ficar tranquilo, se eu fizer o eletro não vai dar nada de novo. Qual é a importância, então, de arritmias, de alterações assintomáticas diante de outras que são sintomáticas? O fato de ser assintomática, está tudo numa boa, a gente fica tranquilo, baixa a guarda, ou isso tem algumas particularidades? Sim, tem algumas particularidades. A gente sabe que realmente as coisas assintomáticas, de uma maneira geral, têm menos risco do que aquelas que provocam sintomas, né? Mas nem sempre é assim. Muitas arritmias que são assintomáticas ou muitas situações potencialmente arrítmicas que são assintomáticas têm, às vezes, um altíssimo grau de risco. E aí eu chamo a atenção especialmente para aquelas arritmias ou aquelas situações de risco que são as cardiopatias genéticas ou as cardiopatias hereditárias, onde muitas vezes no eletrocardiograma você não identifica, né, porque são alterações transitórias que você precisa de um registro mais prolongado. Martina, então assim, essa coisa da arritmia assintomática, no passado também já levou a muita intervenção, a muitas intervenções não necessariamente benéficas. Como vamos dizer assim, nós devemos tratar o Holter ou tratar o paciente. Um paciente que chega para a gente com um eletro prolongado, que a gente vai chamar aqui de Holter, mostrando muitas extrasístoles, muitas arritmias ventriculares ao longo do dia, tratar esse paciente, dar remédio, colocar antiarrítmicos, faz a diferença para esse paciente?
ou essa informação precisa ser casada com outras informações adicionais para tomar uma conduta? Eu sempre digo que a gente tem que tratar o paciente, né? Então, vai ter paciente que vai ter uma densidade super alta de extrasístole ventricular no Holter e talvez seja assintomático, descobriu no exame de rotina, alguma coisa assim, e a gente vai ter que tratar, mesmo sendo assintomático, pela alta densidade, o risco de taquicardiomiopatia. E pode ter um paciente que super sintomático, aquele Holter cheio de sintoma, e você acaba não detectando nenhuma arritmia ou nenhuma arritmia potencialmente grave ou que vai causar algum problema. Então, realmente, a gente tem que casar as informações do Holter, né, e do eletrocardiograma com os sintomas do paciente para ver a necessidade de tratamento ou não. Tá, e para a gente dispor dessa informação, César, transformar aquele registro de alguns segundos em um registro prolongado de 24 horas, 48, 7 dias, isso foi uma jornada longa até a gente chegar até... Não que você tenha presenciado isso, mas como é que foi? Acho que a gente tem umas imagens interessantes, a gente pode colocar aqui para a gente discorrer em cima do que foi colocado, para a gente ter uma ideia. Para quem não conhece, isso aqui está sendo veiculado tanto para pacientes como para médicos em formação. A gente podia falar primeiro sobre essa imagem aqui do lado esquerdo. Na verdade, ele dava aula com isso aqui com a gente, né? Então, assim, o que é que aconteceu aqui nessa época? Acho que foi década de 40 para 50, isso ainda aqui, quando um registro de eletrocardiograma fora das paredes do consultório do hospital foi concebido até colocar dessa forma aqui. Você podia discorrer um pouco para a gente assim, como é que foi essa jornada? Na verdade é o seguinte, o Norman Holter, o cara que idealizou a técnica, ele é de origem alemã, mas nasceu na cidade de Helena, nos Estados Unidos, e era um biofísico do exército americano e trabalhou nos testes de radioatividade, né? E quando ele saiu do exército, ele montou o seu laboratório em casa. E ele queria observar os eventos biológicos à distância. Então, ele precisava transmitir isso. E as primeiras tentativas foram com eletroencefalograma. Se você observa, esse indivíduo tem aí um gorro, um casquete, e é onde tem os eletrodos, e ele registrava, e na época o sistema de transmissão era desse tamanho. Um rádio aqui. Transmitia por rádio. Mas ele depois chegou à conclusão que transmitir ondas de eletroencefalograma não era muito adequado, as ondas eram muito irregulares, e então ele não achou melhor depois passar para o eletrocardiograma, onde existe uma certa sequência mais ou menos previsível e tal, então as coisas ficavam mais fáceis. E aí depois ele mudou a ideia de transmitir para gravar, né? E então quando ele passou a gravar, ele depois teve a intermediação de um amigo para entrar em contato com um empresário da indústria aeronáutica. E esse indivíduo tinha uma empresa, Avionics, e ele que viabilizou os primeiros sistemas de Holter. Aí isso já foi no começo da década de 60, eu não sei se você tem as imagens aí. Não, a gente não chegou a documentar a jornada toda, porque sabia que você estaria aqui, seria mais fácil para a gente resumir essa evolução até chegar onde a gente está aqui agora. Pois é. É interessante, né? Uma mochila de 40 quilos quase, o cara tinha que carregar. Hoje, ali do nosso lado esquerdo, a gente vê uma facilidade que um paciente pode dispor de um dispositivo, inclusive digital. Aí você podia comentar para a gente como é que foi essa diferença, porque assim, a ideia é gravar, registrou e gravou. E isso gravava em fita cassete. Acho que eu me lembro dessa época, ela travava e dava problemas e voltava, até o que está hoje, sistemas totalmente digitais de registro e facilmente vestíveis e manuseáveis pelo paciente. Isso melhorou de fato a precisão do exame e a eficácia? Melhorou sobre vários aspectos. O primeiro, a miniaturização, né? Hoje nós temos gravadores que pesam 26 gramas. Né? E, é claro, a segurança
e é um sistema sólido, então ele não vai desmanchar, ele não vai sair, não vai arrancar peça. É um bloco só, então tudo isso fica mais fácil. E as questões mecânicas, você tira o motor, você tira a tração, você tira um monte de peças e com isso você elimina alguns artefatos. Mas o que nós temos que lembrar é que não elimina todos os artefatos. Também o sistema digital tem alguns artefatos eletrônicos muito interessantes. E, se você me permite, no curso de Router que a Sobrac vai dar continuidade, vai ser o 11º sucesso ano passado e esse ano vai ser um sucesso dobrado vai ser ainda. O 11º evento, né? Nós temos uma aula só sobre artefatos. E aí nós vamos mostrar que também artefatos eletrônicos estão presentes nos sistemas digitais. Martina, aí a gente vê aqui nessa figura aqui do meio, como é que a gente está hoje. Então é possível vocês, como especialista no método, laudarem e resolverem a questão do diagnóstico do paciente sem encostar no paciente e muitas vezes sem chegar muito perto. Você está a milhares de quilômetros à distância. Como é que é viável essa tecnologia, de acordo com o que a gente vê aqui? Como é que funciona isso? A pessoa vai numa área remota, monta os eletrodos e a transmissão se dá de que maneira? Como é que isso funciona? Fica gravado no próprio... no aparelho, né, que fica, e depois é descarregado normalmente num computador. E daí a leitura pode ser feita de qualquer lugar. Ele vai jogar essa informação via a internet? Na verdade, cada empresa de gravação tem seu próprio software, daí deixa na internet e você consegue acessar de qualquer lugar. Eu mesmo trabalho numa central de laudos que a gente lauda exame de qualquer lugar do Brasil. Inteiro você consegue. Exatamente, a gente consegue puxar e fazer os laudos, a análise, tudo certinho. Desde que seja feito, né, Dr. César, de uma forma adequada, o preparo da pele e tudo, a gravação funciona bem. Quer dizer, não precisa aquela pessoa que está numa zona remota estar próximo a um centro, próximo do INCOR, do Dante, da Beneficência, para poder ter acesso a uma tecnologia de registro prolongado como é o Router que a gente está vendo aqui. E quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios para o laudo do Router? Essa é uma outra coisa que a gente ensina no curso de Router da Sobrac, que é o que os especialistas buscam para aprender, técnicas de laudar adequadamente, de encontrar aquelas dificuldades de interpretação do ritmo. Onde é que estão as maiores dificuldades, doutor César? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu queria complementar aqui o que a Martina falou. Hoje nós já temos sistemas que transmitem, semelhante, por exemplo, ao que a gente encontra nos marca-passos, que tem comunicação direta a uma central à distância, que não precisa de gravar e depois transmitir. Quer dizer, não precisa entregar a fitinha no lugar. Então, nós já temos sistemas, começam a surgir no mercado, que transmitem via internet, ficam depositados numa central, numa nuvem, né? O nome técnico é esse, e o médico ou quem vai dar o laudo acessa essa nuvem e tem acesso ao registro, e algumas vezes quase simultâneo. Tá? Acho que essa coisa importante que você está falando é disponível no Brasil universalmente, já está em poucos lugares. Como é que é a logística desse recurso? Hein? Não, nós ainda não temos isso disponível, factível. Né? São projetos já bem avançados, mas de empresas brasileiras, de empresas do exterior e tudo mais. Os chineses têm bastante coisa já desenvolvida com essa tecnologia. Nesse caso, o paciente vai levar o gravador para casa e essa transmissão vai acontecer continuamente ou só ao final da gravação? Não, continuamente. Okay. É online. Entendeu? Inclusive uma eventual arritmia que aconteça durante a gravação, então você está me dizendo que vai ser possível flagrar naquelas primeiras 24 horas em que a coisa estava acontecendo. Exatamente. Isso é muito interessante. Então esse é um avanço grande. Agora, voltando à sua pergunta, né? Onde é que são as maiores dificuldades? A maior dificuldade é, sem dúvida, o artefato. Tá? Então, isso é o que limita tudo. Né? Se você tivesse uma gravação 100% isenta de artefato, ficaria muito fácil.
Tá? Claro, você tem que conhecer eletrocardiograma, né? Você tem que conhecer a arritmia, né? Você tem que entender os mecanismos eletrofisiológicos. Por que que uma coisa que parece gato não é gato, é cachorro, né? Então, isso é, vamos dizer assim, o âmago, né, da análise do Holter. Primeiro é o artefato. E o segundo, limitação, o segundo é o bom conhecimento do eletrocardiograma, e eu diria que a terceira, em relação às limitações das derivações. No Holter nós temos habitualmente 3 derivações, conforme está na sua figura, que são precordiais, né? Elas, em tese, às vezes se parecem com algumas derivações do eletrocardiograma, mas não são exatamente as derivações do eletrocardiograma. Então, nós temos que ter cuidado para transformar aquela informação do Holter para a informação do eletrocardiograma. E isso, às vezes, traz alguma dificuldade. Já existem sistemas de monitorização prolongada, como esse, que incluam mais derivações para a gente poder... Porque, assim, para quem não está acostumado a ver, então, um eletro é pouco tempo de registro, mas são 12 derivações diferentes para você analisar várias morfologias, vários aspectos morfológicos em topografias diferentes do coração, ao contrário de 3 aqui. E um Holter com mais derivações? Não, isso já existe há algum tempo, um Holter com 12 derivações, usando a montagem Mason-Likar, a mesma que usa na ergometria, ou usando o posicionamento ortogonal, né? XYZ, que depois reconstitui as 12 derivações do eletrocardiograma. Isso já é uma coisa disponível, já é coisa, vamos dizer assim, de mercado, já fácil de ser obtido. Ok, mas às vezes 24 horas não são suficientes para a gente resolver a questão. Então a gente já falou aqui que a arritmia pode ser uma coisa paroxística, vem e volta, pode ter voltado e o paciente não percebeu, uma arritmia assintomática, ou pode acontecer como uma paciente minha, uma senhora de idade, de 90 anos, que teve 2 acidentes vasculares cerebrais, isso já de um tempo, interna, faz o eletro normal, um Holter normal, no segundo acidente vascular cerebral, a mesma sequência de investigações, aparentemente um coração normal, até que numa terceira investigação a gente detecta o aparecimento de uma arritmia chamada fibrilação atrial, que a gente rastreia. Hoje já temos muito mais informações no que se refere a essa coisa da fibrilação atrial silenciosa e do acidente vascular cerebral criptogênico. Mas o que é que a gente tem de ferramenta para estender, então, essa monitorização para além das 24 horas e quando que isso é necessário, na opinião de vocês? Hoje tem o looper externo, né, que a gente consegue deixar 15, 30 dias. A gente orienta o paciente onde colocar os eletrodos. O que é esse looper externo? 15 a 30 dias de monitorização. Vai ficar daquele jeito como a gente viu ali? Com aquele... Tem dois tipos. Tem um que grava continuamente e tem alguns que grava evento só. Então, quando o paciente tem sintoma, ele aciona o looper e ele grava. E a gente consegue gravar pelo menos 15 dias aí, consegue gravar no aparelho. Então, se for um sintoma que mais recorrente, que não caiba ainda num Holter, a gente pode usar o looper externo. E também tem o looper hoje em dia implantável, que daí são para eventos ainda mais distantes, acho que principalmente as síncopes, que às vezes ocorre a cada 2, 3 meses, que também é um sistema de monitorização que a gente consegue ver eventos que ocorrem com uma distância maior, né? Um tempo mais prolongado. E o mesmo Holter, se a gente deixar ele por uns 7, 14 dias, como é que você enxerga isso daí, César? Quando é que eu devo estender a monitorização no Holter, que a gente viu aqui, ou partir para algo mais prolongado, como a Martina acabou de lembrar aqui, de monitor externo ou monitor implantável de 30 dias, 1 ano, 2 anos, com monitorização vai funcionar? Alex, essa é uma pergunta interessante e a gente já vem falando sobre ela há muitos anos.
Inclusive, nós fizemos uma tabelinha em vários capítulos de livros que nós escrevemos, onde nós colocamos as opções de escolha de método. Então, se o indivíduo tem se é para esclarecimento de sintoma, nós temos que entender isso no Holter, porque o Holter não é só esclarecimento de sintoma, o Holter é também avaliação de risco. Não. Se é só esclarecimento de sintoma, nós temos que observar. Se o sintoma é diário, o Holter é a melhor ferramenta. Agora, se o sintoma é semanal, não adianta eu gravar um dia, a chance vai ser 7:1, então é muito baixa. Então, eu preciso estender a gravação, né? Se o sintoma é mensal, mais difícil ainda, né? Se o indivíduo teve uma síncope, né, repetiu essa síncope 3 meses depois, fica mais difícil ainda, né? Então, quanto mais tempo eu puder observar, melhor, né? Então, uma gravação de 7 dias, ela é muito boa para um indivíduo que tem sintomas que ocorrem 3, 4, 5 dias, né, mais ou menos de frequência, né? Se os sintomas ocorrem com espaçamento maior, como a Martina falou, eu tenho que usar um sistema mais prolongado. Os monitores de gravação externa prolongados, eles são muito práticos. O indivíduo pode tirar, tomar banho, botar de novo, então não tem problema, né? E vamos dizer assim, no final da linha, nós temos os monitores implantáveis, né, que surgiram, de certa forma, a partir dos marcapassos que são capazes de fazer esse registro, né? E eu até jogo a bola para você, na ideia de usar os sistemas de monitorização dos marcapassos como ferramenta de diagnóstico e de avaliação. Perfeito. Então, e que é muito pouco usada no nosso meio. Com certeza, com certeza. E muita gente que tem o marcapasso ou não está orientado, ou quem olha não sabe ou não está acostumado a resgatar essas informações que estão ali guardadas num sistema contínuo, muitas vezes numa alça de loop que vai gravando e marcando continuamente. Exatamente. Aí a gente vai pensar assim, então é sempre melhor usar um sistema desse contínuo que vai me dar 30 dias, 1 ano, 2 anos de gravação, mas um sistema de Holter, de monitorização de 48, de 7 dias, tem coisas a mais. Vamos colocar aqui o seguinte, vamos colocar vantagens e desvantagens. O Dr. César já falou aqui agora sobre a questão da frequência dos sintomas do problema que o paciente aparece. Se é uma coisa diária, se é uma coisa a cada 2, 3 dias, ou se é uma coisa mensal. Mas, assim, importa também para a gente saber a qualidade da gravação que a gente vai ter, se é um Holter com 3 derivações por 7 dias, gravando, chova ou faça sol, quer seja se o paciente sinta ou não, ou um sistema que depende da colaboração do paciente acionar para gravar, ou um sistema que tem determinada limitação, porque é apenas um canal. Nos marcapassos isso eventualmente acontece, ele está gravando 24 horas por dia, mas se o eletrodo não estiver bem posicionado, você pode ter os mesmos artefatos que você luta contra no Holter, como Farfield, como miopotenciais e etc. e tal. Como é que a gente poderia, então, organizar essas ideias para colocar vantagens e desvantagens desses diversos métodos que a gente tem hoje aqui na mão para monitorizar prolongadamente aqui esses pacientes? Quer falar, Martina? Posso falar? Vou falar alguns, você fala alguns. Tá bom. O Holter também serve para a gente usa algumas coisas como avaliação prognóstica, então tem a variabilidade da frequência cardíaca, que em muitas doenças... Que você não vai ter no monitor de eventos. Não vai ter no monitor de eventos, não vai ter nos outros sistemas, então o Holter é importante para isso. Ver frequência cardíaca média, mínima e máxima, também para alguns diagnósticos de spot ou taquicardia sinusal inapropriada, também é uma boa ferramenta. Tem a limitação do tempo, então realmente são arritmias mais raras, assim, o Holter não vai ter, mas ele traz essas outras informações também. Para diagnóstico de sintoma,
para esclarecimento desse sintoma, o fato de ter 1, 3 ou 12 derivações, às vezes não é muito importante. O que é importante é o registro do eletrocardiograma durante o sintoma. E aí eu chamo a atenção para os colegas que no curso de Holter nós teremos uma aula só sobre síncope e a importância da monitorização prolongada para o diagnóstico de síncope, que hoje tem sido pouco usado. Hoje tem dado mais atenção a outras coisas e deixado o registro do eletrocardiograma durante o evento meio que de lado. Então, sobre esse aspecto, a monitorização prolongada é o que vai resolver o problema. Agora, independente se é de 1, 2 ou 3 derivações, não tem muito problema. Tá? Agora, a monitorização com mais derivações vai ser útil, muito útil, especialmente nas doenças genéticas. Tá? Na síndrome de Brugada, por exemplo, que a gente sabe que é transitória a mudança do eletrocardiograma, no próprio QT longo, que a gente sabe que também é transitório, né? E, às vezes, para diferenciar de maneira bastante precisa a localização de uma taquicardia ventricular, que facilita bastante para o eletrofisiologista, né? Então, nós temos várias outras informações quando a gente usa um registro com 12 derivações. E além de arritmias, o Holter, o sistema de monitorização prolongado, está sendo útil para diagnosticar outras coisas em doença coronária, na insuficiência cardíaca? Tem informações que podem ser úteis ou isso já não está mais sendo benéfico? O Holter não é o exame para ver esse tipo de coisa, mas já acontece. Já peguei paciente que teve queixa de dor torácica e teve mudança da repolarização no Holter. Apesar de não ser o exame ideal para isso, teve uma mudança ali no padrão, né? Também a questão, muitas vezes, da síncope, se você consegue ver uma bradicardia ali durante o evento, pensar num quadro vagal, alguma coisa assim. O que mais? Síndrome de Prinzmetal. O Holter é a ferramenta número 1 para o diagnóstico da síndrome de Prinzmetal. Tá? Não adianta se o indivíduo... Aquele sopro que ninguém acha que você está buscando, que você está atrás. Não adianta você levar para o teste ergométrico, não adianta você fazer... O que é a síndrome de Prinzmetal? Tem gente que está começando, está assistindo a gente aí. A síndrome de Prinzmetal é um espasmo coronariano. Né? Então, o indivíduo tem coronárias normais, né? Mas tem um espasmo coronariano e ele altera o eletrocardiograma de uma forma muito característica. Ele leva o segmento ST, faz um supra de segmento ST, às vezes parece até uma curva de potencial de ação. É muito, muito característico no Holter. Ok. E, se me permite, a apneia do sono. Também. Né? Sim, bem lembrado. A apneia do sono. Então, lembrar que quando o médico vai investigar, o pessoal do sono investiga, na polissonografia, o paciente está com um Holter ali, ele está registrando também. O que é que traz de informação? A apneia do sono tem um padrão muito característico, porque quando o indivíduo ronca, quando tem obstrução das vias aéreas, ele faz uma manobra de valsalva invertida. Então, ele responde, a frequência cardíaca vai responder aumentando e diminuindo, às vezes com pausas muito prolongadas, e isso você reproduz perfeitamente no Holter, e você não faz o diagnóstico, mas você faz uma triagem muito boa. O ritmo está numa montanha-russa. Muito acerto para o diagnóstico. E hoje, a inteligência artificial incorporada em dispositivos, em gadgets de smartwatches ou de outros dispositivos, smartphones, está sendo realmente impactante na forma da gente monitorizar prolongadamente esses pacientes. Como é que vocês enxergam isso? Isso está sendo utilizado na prática? Tem que lembrar que existe alguns relógios que usam pletismografia, né? Então são curvas de pressão. Então, para esses, a gente não utiliza, não dá para dizer que faz o diagnóstico de arritmia, teria que ser os smartwatches que usam um eletrocardiograma mesmo, né? Mas tem realmente feito mais diagnósticos de arritmias, né? E como você disse, uma monitorização bem prolongada, porque normalmente usa o dia inteiro, usa
às vezes até para dormir e tudo, e pode acabar registrando. Mas é sempre importante, obviamente, ter uma avaliação de um médico para ver se realmente aquilo foi uma arritmia. Tem muito artefato, assim como tem o Holter, né? Perfeito. A questão desses sistemas, Alex, é o seguinte, é que eles não têm memória pregressa, tá? Eles só têm memória a partir do momento que o paciente aciona o registro, né? Então, se o indivíduo tem extrasístoles, por exemplo, eles não vão servir, tá? Eles precisam ter uma arritmia que prolongue por algum tempo para dar tempo do indivíduo lembrar, ir lá, acionar o sistema e registrar. Tá? Então, essa é uma limitação dos sistemas em smartwatch, vestíveis, né? Em relação ao Looper, que a gente não falou, porque o Looper tem uma memória, ele resgata uma memória. Então, o indivíduo tem o sintoma, ele aciona e o monitor resgata uma memória de 1, 2 minutos anteriores. Então, você tem com certeza que aquele é o momento onde o indivíduo teve sintoma, né? Já nos vestíveis você não tem isso, ele vai ser muito útil, é muito útil. Eu sou um utilizador dos sistemas vestíveis, mas a gente sabe que só para as arritmias que vão acontecer para frente, né? Não tem dúvidas, é uma ferramenta maravilhosa, mas eles ainda, como a Martina falou, eles não registram continuamente o eletrocardiograma. O que eles monitoram continuamente é a pletismografia, né? E a partir da onda da pletismografia, os algoritmos identificam alguma alteração e informam para o paciente. E em alguns equipamentos, eles automaticamente fazem o registro do eletrocardiograma, né? Então, nós temos vários sistemas, não é só a Apple que tem a Samsung tem, a Huawei tem, a Bitfit tem umas 6 ou 7 empresas que têm sistemas parecidos, né? Ajuda bastante. Quanto à inteligência artificial, essa é uma questão também, assim, eu diria até delicada. Por quê? Porque se fala muito em inteligência artificial, mas eu ouvi uma declaração do Nicoledlis, né, que é um neurocientista brasileiro, e que estudou isso também. Ele disse o seguinte: primeiro, não é inteligência, e segundo, não é artificial. Porque você trabalha em cima de um banco de dados, né? E também você tem que ensinar a ferramenta a usar o banco de dados, né? Então, ainda nós temos poucas ferramentas que realmente aprenderam a fazer um diagnóstico e são capazes de usar aquilo para identificar anomalias, entendeu? Eu acho que ainda vai demorar algum tempo para que, de fato, esses avanços possam ser aplicados na prática. Não muito, porque a gente sabe que as coisas às vezes aparecem muito rapidamente, mas ainda não é... Nesse momento agora a gente ainda não está pronto. Essas ferramentas não estão prontas. Ok. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Acho que foi um papo muito ilustrativo. Falamos bastante aqui, discorremos praticamente tudo que temos no Brasil, na nossa prática, na experiência de 2 grandes mestres em monitorização prolongada. Eu agradeço muito. Lembrar mais uma vez que o curso de Holter está aí em 2025. A gente já está preparando. Já está praticamente pronto, na bala para sair. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Até vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Uma boa tarde, Alex. Muito obrigado. E cumprimentar a Sobrac e especialmente a você por essas iniciativas todas de divulgar o conhecimento dessa forma com que você tem feito. Obrigado. Parabéns. Uma honra para a gente estar com vocês aqui, viu? Obrigado. Você também, Martina. Tá joia. Até mais.